Quem tiver dúvidas, é a hora de chamar aí, de perguntar. Eric, como é que tá? Tá em lançamento? Tá rodando alguma coisa agora? Tamo fechando o carrinho amanhã de um lançamento não Black Friday ainda. E aí a Hum, gente vem na Black Friday fazendo uma oferta que tá todo mundo fazendo aí, né, dos infinitos. E a gente vai lançar também um produto em parceria com um player do mercado para quem já é nosso aluno. Enfim, a galera do turismo tradicional, a gente se juntou para criar um produto para revolucionar o mercado e acabar com a rixa que tem do turismo tradicional com as milhas e vai dar muito bom. legal. Aquele teu receio, né, da galera receber ou aceitar. É, Então é, parece que vai dar tudo certo, né? Fruto daquela palestra que eu dei, e aí a gente Aham. aproximou com esse player que educa, né, o mercado do turismo tradicional, e aí a gente construiu aí um produto em conjunto e vamos lançar agora na Black Friday. Muito bem. E esse lançamento que fecha carrinho amanhã, é lançamento tradicional, carrinho de 7 dias? É isso aí, tradicional, carrinho 7 dias, sem nada muito diferente, não. E como é que tá até agora? O que é que você tá achando? Tá indo dentro do esperado, abaixo, acima? Assim, tá mínimo aceitável, né? Só que a gente sentiu que a galera tá esperando oferta de Black Friday. A gente bateu bem na Hum, tecla de que não vai ter uma oferta como essa na Black Friday. E o que que a gente vai fazer? Hoje, nossos produtos, eles são anuais. E a gente vai oferecer na Black Friday a possibilidade dele fazer um upgrade para tornar o produto vitalício, entendeu? Então, quem não tem o produto vai poder comprar num preço diferenciado e vitalício, e quem já tem vai poder pagar um upgrade para isso. Porque, na verdade, a gente antecipa esse cara que ele vai renovar daqui a alguns meses e que talvez não renovaria, enfim. E essa vai ser a nossa entendi. estratégia. E a galera tá sabendo que vai rolar Black Friday? O pessoal que tá passando agora pelo Não, lançamento? a gente não falou de Black Friday ainda. A gente não Hum, falou. E aí, a forma com que a gente construiu a oferta da Black Friday, a gente acha que não vai criar ruído, né? Porque, assim, é um produto de R$ 2.000 anual. E aí, a gente vai oferecer o upgrade dele para quem já é aluno, a 1.500, e para quem não é aluno, 4.000, e ele vai ser vitalício, entendeu? entendi, Então, entendi. mesmo o cara que É, acabou de comprar de 2.000, ele vai hum, poder fazer o upgrade com benefício. Vai pagar mais barato do que vai comprar direto o vitalício de 4.000, entendeu? entendi. Tá legal, a estratégia tá legal. Deixa eu te fazer umas perguntas. Você Manda. abriu grupos para conversar nesse lançamento? Cara, isso é uma dificuldade que eu tenho aqui internamente. É, Já trouxe vários dados que vocês compartilham sobre isso e eu não consigo fazer com que as pessoas se convençam de que vale a pena, né? Principalmente o No, Sérgio, meu sócio, ele acha que é uma loucura, que não, que não, que não, que não. E aí eu decidi não pegar essa batalha nesse momento. cara, vou dizer uma coisa. Deveria aceitar esse desafio, pelo menos amanhã, no fechamento do carrinho. O que que vocês têm a perder? Porque assim, É. ó, no final do lançamento, o grupo já está bem macerado, um monte de comunicação, link, contagem regressiva, Uhum. tudo vocês estão fazendo. Então, assim, amanhã é o último dia. Abre, cara. Abre o carrinho. Outra coisa, não, mas é muito grupo. Vamos experimentar. Abre um. Hum. A melhor maneira de convencer sócio é, cara, deixa eu te mostrar, vamos fazer uma experiência. Se o resultado Sim, for bom, a gente amplifica, senão não vai. E porque vale sim. a pena, cara, dar uma espremidinha no último dia de lançamento. Boa. E outra coisa também que eu ia te falar é, cara, tu é um cara que fez meteórico várias vezes e tá segurando isso, mas tudo bem, ó. O que que eu ia falar é o seguinte, ó. Tira do grupo, depois que você fechar o carrinho, tira do grupo todos os compradores. E na Black Friday você pivota esse grupo aí para meteórico, porque Black Friday é meteórico na veia, né, cara? Aí Uhum. pivota. Aí não vai dar ruído nenhum, porque quem não comprou vai continuar no grupo. Quem comprou saiu fora. Aí você pode fazer no outro grupo de boas-vindas a oferta da Black Friday para o Vitalício, como você desenhou, entendeu? Então isola bem a conversa e, e aí você espreme ainda mais, cara, porque se o grupo está fechado, ele ainda está represado. Tem gente querendo entender Sim. a oferta. Pode ter certeza absoluta. As pessoas não entendem a oferta como a gente pensa que entende. É. Entendeu?
Quando abre o Sim. grupo, então vale a pena. Boa, vou Bacana, fazer isso. Nem que eu tenha que ir lá bacana. pro grupo. É, cara, tipo, vocês estão com quantos grupos? Botou todo mundo junto num grupo só ou fizeram Não, não, tem vários? vários grupos. Eu não sei exatamente quantos são, porque essa parte Hum, operacional do lançamento eu tô um pouquinho mais distante. uhum. Sei que são vários grupos, eu não sei exatamente quantos são, posso levantar essa informação. Levanta, cara, ó, e aproveita a sala de controle. Tipo assim, como você está fechando carrinho amanhã, pega os grupos que você pretende abrir, coloca o link para Sil, dá um tchauzinho aí, dá para Sil. A galera que tá, dos Elíticos aqui, a galera entra nos grupos uns dos outros, faz cliente oculto, dá uma olhada, a gente avalia Show, como é que tá o atendimento. Pega um show. grupo ou dois, pelo menos, e faz isso, cara. Tem nada, Show. não tem a perder, né? Você não tem nada a Sim, perder. O máximo que pode acontecer é alguém ficar, sei lá, aparecer um hater, você silencia o grupo, apaga a mensagem dele e acabou. Entendeu? sim, Só sim. tem a Era ganhar. isso. Boa, Faz, obrigado. faz sim. Vamos ver. E aí depois vamos mensurar. Aí tu mensura, tá Sim. tudo tagueado, tipo assim, vai dar para saber a taxa de conversão por grupo? Acho que dá, né? Acredito que sim, acredito que sim. Acredito que sim. Aí depois tu compara os grupos que tu não abriu e os poucos grupos que você abriu e verifica. Contra números não vai ter mais argumentos aí do sócio. É isso aí, é isso aí. Tá bom? Boa, valeu. Muito bem. Vamos lá. E aí, Dani, tudo jóia? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. E vocês aí? Tudo jóia. Na planilha aí da galera da sala de controle, eu vi que você estava como ainda não sabia se ia lançar e tal. E aí, vocês estão em lançamento ou não essa semana? Aí o que que a gente, porque a gente tem uma imersão, na verdade, que a gente vai fazer esse final de semana. Então, nós vamos fazer dois movimentos. O movimento que a gente já faz muito bem aqui, que é entrar com a imersão, da imersão, fazer a nossa venda. E no Uhum. final do mês, a gente está captando lead para o Meteórico, né? Então, esse final de semana, a gente está fazendo a imersão que eu vejo eu crio, que é um produto forte da Smart. Aí a gente Certo. sempre abre carrinho na imersão, porque cria um nível de consciência muito bom. E aí agora a gente está comprando leads novos para poder fazer um meteórico na semana da Black Friday mesmo, do dia 29, do dia 25 ao dia 27. Mas Vai em ser que estágio isso. exatamente vocês estão? Vocês estão empilhando o lead para imersão? Já estão entregando a imersão? Em que momento vocês estão aí? Não, a gente está fazendo venda para a nossa base da imersão, tá? Hum, Então a gente está trabalhando as listas que a gente já tem, os nossos alunos, indicação dos nossos alunos para imersão, a gente já tem quase 100 vendas ali. E a gente está capturando o lead para o dia 25 a 27. Então, a captura do lead está para o dia 25 a 27. E a venda da imersão, a gente está trabalhando essa semana aqui para poder terminar as vendas e entregar a imersão dias 9 e 10. 9 e 10, entendi. Ah, então vai Isso. ficar desencaixado, né, da semana da sala. Da Tá sala bom. que vai. A gente começou a capturar a lead, e o lead, inclusive, está 2,11. Isso é bom ou ruim para vocês? Eu gosto, porque o nosso lead ele É. fica abaixo de R$ 3, eu gosto. Eu gosto bastante quando a captura fica abaixo de R$ 3. Muito Então, bom, interessante, porque essa época, eu não sei vocês aí, se quiser compartilhar, mas o Lit tá ficando caro, caro pra caramba agora essa época de Black, né? As últimas eu duas fiz semanas pra gente uma, aqui, vou dizer, nunca vi tão caro esse durante o ano. eu fiz uma reunião justamente para poder analisar todos os públicos, todos os criativos que já tinham dado mais certo, para trazer nessa Uhum. Black, para a gente poder puxar mesmo o lead mais barato. E está dando certo. Está dando certo. Então, hoje eu recebi o Legal. relatório. Ele tem um conjunto de anúncios, que deixa eu até pegar aqui, mas eu tenho um conjunto de anúncios que eles me mandaram aqui, que está por 1,27. Tá bem O custo bonito, hein? médio. Tá bem Tá, bonito. Estou tá bem gostando de bonito. ver esse custo por lead aí. Agora é fazer o aquecimento. Mas aí, por conta disso, como nasceu essa imersão para fazer na primeira semana de novembro, e é um produto nosso que dá para a gente uma conversão de pelo menos 30% das pessoas que estão com a gente na imersão, a gente geralmente tem 30% de venda. Falei, bora fazer a imersão. E depois a gente faz uma black. É, eu achei a Black um pouco tarde demais, né? Vocês vão fazer a Black na semana da Black mesmo. Esse encaixe aí é ruim. Tende a conversão ser menor se você antecipa, se comparado à antecipação. Porque você vai disputar com a carteira da galera com Casas Bahia, com todo mundo, né? Mas Uhum. como vocês estão fazendo venda agora da imersão, então
Faz um certo sentido. Mas aproveitando a sala, você quer tirar alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer trazer alguma coisa? Eu quero só entender o seguinte, Thales, e já é uma pergunta que eu fiz da outra vez, mas eu não me recordo. A gente tem muito grupo antigo, que a gente não joga fora, não faz nada. Qual que é a Uhum. melhor maneira de trabalhar com esses grupos antigos? A gente tem mais de 200 grupos. Tem a maneira fácil, tem a maneira mais ou menos e tem a melhor maneira. A melhor maneira é a mais trabalhosa, então eu vou começar por ela. A melhor Aham, maneira é você fazer dois movimentos. Você pega esses 200 grupos e faz um convite para a galera entrar num grupo novo. Quem entrar nesse grupo novo serão os melhores leads desses que estão aí nesses grupos parados. Então, você faz isso, certo? Mas somando a isso, você também pivota esses grupos e faz o fluxo do meteórico neles. Se você tiver braço, pode abrir os grupos para conversar. Vão ser grupos bem fantasmas, tá? Grupo antigo, tal, a galera quase não fala. Mas dá para com 200 grupos, você pode estimar um operador para 20 grupos. Nesse cenário, tá, Dani? Pelo amor de Deus. No cenário de meteórico clássico é um operador para 6 a 10. Mas como é grupo fantasma e grupo antigão, pode estimar um para 20. E a galera não vai falar muito. E se não tiver braço de jeito nenhum, roda o fluxo do meteórico neles com ele silenciado. As mesmas comunicações que você vai fazendo nos abertos, você faz nesses aí. Então, esse é o melhor cenário, porque você aborda todo mundo fica sabendo, vai cair venda, vai pingar alguma coisa, entendeu? Dá para fazer assim, no total de vendas, uns 10% das vendas vem desses aí. Depois tu me conta, tá, tá? perfeito. Esse Geralmente eu pessoal mais faço, porque a desengajado. gente faz comunicação com eles toda semana, né? A gente gera Uhum. conteúdo, gera áudio toda semana. Inclusive, eu fiz um teste da própria imersão, deixando eles fechados, mandando o conteúdo 2 dias e um vídeo de venda no terceiro dia, e me trouxe 3 vendas. Dá essa pinga-pinga. Agora tu faz a pivotagem. Tipo assim, se o grupo tem um nome, que é de conteúdo, agora tu vai mudar o nome. Mas para mudar o nome vai ter um áudio de pivotagem ou uma copy. O ideal é um vídeo. Um vídeo do Uhum, Douglas falando, ó, gente, a gente agora essa semana vamos fazer um movimento diferente aqui no grupo. Estou mudando o nome do grupo. O movimento é esse, esse, esse. Eu quero convidar vocês a engajarem nisso. Aí você pivota o grupo para o fluxo do meteoro. Entendeu? Amanhã eu vou revelar a oferta especial. A gente está começando a oferta de Black Friday. Aí você muda e faz com que esse grupo tenha a mesma lógica dos outros. Repito, se conseguir abrir, abre. Se não tá, conseguir, segue o fluxo com ele fechado. Mas bota a perfeito. galera no jogo, entendeu? Tá, combinado. Quando terminar tudo, aí você retoma o grupo para ser grupo de conteúdo. E Tá. tendo em vista que cada lançamento que você fizer, o grupo vai morrendo cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais morto, né? Uhum, Naturalmente. Aí vai sim, chegar um lançamento que você vai dizer, nossa, aqui não deu nada, ninguém falou nada, não vendeu nada. Aí você entendeu que o grupo tá morto, entendeu? Extrai combinado. os números, aí o que que você faz? Extrai os números do grupo, sobe uma lista de público personalizado, joga a galera no remarketing, para mais na frente eles aquecerem e entrarem em futuros lançamentos. Mas basicamente tá morto mesmo. Tá, combinado. Legal. Depois aí, se você esquecer, tá gravado. Tu pede aí pra cima, Tá, tá bom? obrigada. Beleza? E Hiro, e você, querido, como é que estamos? Fala, Thales, tudo bem? Como você tá? Tudo jóia, cara? Tô bem, graças a Deus, cara. E você? Tudo, Conta tudo aí, tá em jóia. lançamento? Tá rodando? Cara, eu ia deixar programado um lançamento, só que nós fizemos um evento aqui em São Paulo, Campeonato Brasileiro de Sushi, então eu foquei todas as minhas energias para esse campeonato. Foi um campeonato bem bacana, conseguimos a meta de quantidade de participantes, não são muitos, né? Foram só 20 participantes, só que do Brasil inteiro. Só que esse campeonato trouxe muita visibilidade para a gente. A gente conseguiu até reuniões com empresas lá do Japão. Outras empresas estão de olho na gente, deu uma visibilidade bem grande. Saímos na mídia local, nacional, foi bem bacana. E eu tô aqui Massa. hoje para aprender com vocês. Recebi até a proposta de um chefe japonês, que é o nosso representante lá da Associação Geral de Sushi do Japão. Ele tá para abrir uma escola lá em Tóquio.
e ele gostaria que eu fizesse a questão de lançamentos, captação de alunos que falam em espanhol e português. Muito Porque a legal, escola cara. dele a escola dele ele viaja mais, ele viaja igual o Eric. Então ele está viajando direto, né? Então ele dá aula no mundo inteiro e ele tem alunos do mundo inteiro. Então a gente meio que fechou essa parceria. E eu tô aqui hoje Legal. para aprender mais, né? Tô vendo como que vocês estão trabalhando. Muito legal. Ah, cara, a gente abre o plantão para quem tem dúvida, vem, tira a dúvida e vai, né? Então a gente abre o plantão hoje, amanhã, quarta, quinta, o dia todo, que é o dia do carrinho. E tem uma galera que tá rodando, mas eu acho que a galera não tem dúvida. Porque o pessoal vem, ó, aqui que tá rodando lançamento, tá o Anderson, o André, o Caê, o Daniel, a Dani veio, já foi, né? O Floriano, o Leandro, Letícia, Lucas, Matheus, Priscila, a outra Priscila, Renan, o Ronald e o Will. Esse pessoal todo tá em lançamento. Mas se não vem aqui na sala, é porque não tem dúvida, né? Mas aproveita, cara, para tirar a tuas. Tipo assim, quando foi a última vez que você rodou um meteórico, Will? Foi no mês passado. Como é que foi? Foi legal. A gente fez para captar alunos para Fortaleza e para Belém também. Lotamos a turma. Para os eventos presenciais, né? Isso, eu estou fazendo para evento presencial, só que as nossas turmas são 20 alunos cada turma, né? Então não é uma quantidade tão grande assim. Então para a gente está bem tranquilo mesmo. Legal. E como é que está sendo a taxa de conversão em números de leads nos grupos e fechamento aí das inscrições? Olha, a gente colocou aqui, a gente fez dois grupos de mais ou menos 100 pessoas e a gente conseguiu aí uns 40 alunos. Legal. É Né? 10%, né? A gente fechou, na verdade, a gente fechou duas vinte turmas por de cento, né? iniciante e Hum, uma de avançado. O avançado, eu geralmente eu uso o meu Instagram, né, e o Instagram do meu sócio, que ele é bem autoridade no assunto, ele se chama Michelin, e eu faço anúncio segmentado para a região que a gente vai atuar, que a gente vai entrar, né? hum. Além disso, tenho acho que uns 20 grupos com interessados no Brasil inteiro. E sempre quando entra algum produto novo, por exemplo, ficha técnica, qualificação de pescados, tô vendendo online com essa galera que já está nos grupos assim. Então eu sempre vou oferecendo algum produto novo e principalmente quando é questão quando é online, tá dando muito certo isso daí. Legal. Você tá na hora que a galera sim, comprou o ingresso lá do evento e tal, da imersão, você está separando para um grupo de boas-vindas? Não estou fazendo grupo de boas-vindas, não. Deveria, Hiro, porque esses upsells aí que você vai criando depois e tal, é no grupo de boas-vindas onde você mais vende. Ah, legal. Inclusive, como é sempre a mesma, é a imersão que você faz em Fortaleza, Belém, é a mesma minha imersão, o mesmo conteúdo. Sim, mesmo Então, você conteúdo. pode, você pode até fazer um só, como não é muita gente, 20 pessoas, 20 participantes, né? Você pode fazer um grupo de boas-vindas só, e à medida que você vai fazendo as vendas, você vai colocando o pessoal nos grupos de boas-vindas, tudo, todo mundo junto. E deixando esse grupo fechado, sem falar. E toda vez que tiver um produto novo desse que faça sentido, quem participou da imersão também adquirir, é ali que você vai fazer mais vendas, cara. Porque a galera tá quente, passou pela imersão, comprou, gosta de você, entendeu? Você pode deixar o grupo, o dia da venda aberto, para você tirar dúvidas e tal, a galera interagir, um pessoal de uma turma conhecer outro. Aí você fecha depois. E assim você vai fazendo. No dia em que você, por exemplo, voltar no local, vou voltar em Fortaleza daqui a um ano. Cara, abre ali, abre o pitch dos ingressos ali, a galera vai voltar, a galera vai indicar gente. Eu não fui, mas eu tô com um sushi man novo. Eu quero que ele vá agora. Pegou? Então vai mantendo esse pessoal separado do grupo dos não compradores, porque o grupo dos não compradores, a dinâmica é diferente, entendeu? O pessoal lá fica mais morto, mais mole e tal. Embora você também deva fazer a oferta lá. Mas o grupo de compradores aqui é mais massa para você fazer vendas de upsell. Lá na frente, pô, eu quero decidir fazer uma mentoria. Lembra daquele nosso papo, né? Quero fazer uma Já, mentoria, já- cara.
Como é que tá? Fala aí, já tá rodando ela? Ainda não, mas está no gatilho. É, né? Eu vou oferecer para o bacana de fazer essa questão da mentoria online, que eu vou oferecer para todo mundo, o Brasil inteiro. Maravilhoso. Ó, uma forma de você fazer esse pré-lançamento aí da mentoria é pega todos os compradores, todas as imersões, põe no grupo, dá uma Boa. esquentadinha neles, fala, galera, eu tô reunindo todo mundo aqui no grupo, que de vez em quando eu vou abrir para a gente conversar, que são os participantes da imersão, para passar para vocês atualizações, dar um conteúdozinho na frente, e aí, quando for lançar a mentoria, é aí que você lança a mentoria, cara. O bacana é que até mesmo no campeonato, né, todo mundo faz a apresentação de todo mundo e eu fui apresentado pelos embaixadores lá como responsável por escalar o negócio, né? Então, Uhum. assim, a gente já começou já meio que aquecendo todo mundo e fiz o aquecimento também em todos os grupos que a gente tem aqui, nível Brasil, para futuramente, acho que no fim do mês já vou abrir minha mentoria e oferecer para todo mundo lá e eu te falo o resultado. Tá, beleza, faz isso. Faz um. Como é que você está pensando em fazer a oferta da mentoria? Qual vai ser o ticket? O entregável vai ser como? Então, o ticket estou pensando em 10 mil para começar. O entregável vai ser. Estou pensando em fazer a primeira reunião, dependendo da quantidade de pessoas, né, que entrar. A primeira reunião um por um, para entender bem o que eles estão precisando, e depois reuniões em grupo. Tá. E como vai ser assim a oferta? Você vai fazer a abordagem de venda como? Já pensou? A abordagem de venda, eu estou pensando em fazer. Eu pensei em fazer um estilo um workshop. Como assim? Um Juntar workshop? juntar tudo. Você fala assim, a carta de vendas ou para abrir o carrinho da mentoria? Porque eu pensei em fazer um workshop, colocando todo mundo e lá dentro oferecer a minha mentoria. Seria isso que Um você tinha pensado? workshop tipo uma masterclass ou uma sequência Isso, de isso, encontros? Uma masterclass. isso, exatamente. É. Em relação à prova social, eu já juntei já os vídeos de todos os representantes que eu já ajudo, né? E cada representante tem uma média bacana de alunos também, que são seguidores deles, né? Então passa para mim uma autoridade bem legal. E qual é a tua capacidade de entrega? Quantos mentorados você consegue vender, assim, atender? Ah, Já para tem esse começar, eu número? acho, para começar, eu tô querendo no máximo aí uns 15 pessoas, né? Mais que isso, até mesmo para modelar, né? Para ir melhorando cada vez mais o modelo, né? Tá. Cara, considera fazer um select meteórico. Junta Select. essa galera toda. O bom é que você tem essa galera que já foi nas imersões, esses são os teus maiores potenciais compradores, sem dúvida nenhuma. Galera que foi Aham. nas imersões, o pessoal que está nesses grupos, essas 200 e poucas pessoas. Aí vai fazendo um seed no teu Instagram dizendo que você vai lançar uma mentoria individual e coletiva, onde você vai trabalhar com um grupo de pessoas que vão estar mais próximos a você, onde nessa mentoria você vai entregar tal coisa. Vai fazendo um seed para a galera desejar. Pode até já fazendo um pitch, diz assim, se você tem interesse, vai no link da minha bio, aí o cara clica lá e já vai para um grupo. Você vai agrupando esse povo aí. Vai fazendo no orgânico. Quando tiver mais perto, aí você acelera fazendo um tráfego desses convites e convida a galera que está no grupo de boas-vindas, que você já vai ter criado lá, e nesses Uhum. grupos esperando. Junta todo mundo num grupo select. E a pegada, Hiro, a grande pegada de uma mentoria individual com o especialista é o mote. Não é para todo mundo. Anota essa aí na mente, ó. Não, essa mentoria não é para todo mundo. Ela é uma mentoria com um conteúdo mais avançado para pessoas que querem estar andando mais perto de mim, onde eu vou entregar os meus maiores segredos. Vai ser o grupo mais íntimo, meu produto, onde o entregável mais potente do meu negócio. Então, assim, se você tem interesse, responde esse formulário. Aí você vai fazer aquela aplicação, é o fluxo do Select. Boa. Estudo Select de novo, tá?
A única diferença do Select que está lá registrado para o que você deve fazer é que, ao invés de você tirar a galera do grupo que não respondeu o formulário, você faz o seguinte: você promove quem respondeu para um novo grupo, que a gente chama de Ultra VIP, que são os ultra interessados. Você participou da minha Black, não foi, Iro? Tu estava por ali olhando, não estava? Foi. Você chegou a passar para o grupo Ultra VIP? Passei. Então, pronto. Então, você viu como é o modelo. Você bota a galera toda em vários grupos e tal, e aí responde aqui o formulário para passar para a próxima fase. Quem responder, você coloca num outro grupo. Quem não responder, você deixa no grupo original fechado e faz o mesmo fluxo. Se você precisar de ajuda com isso aí, chama a Sil, a Tá concierge aqui, a bom. Sil. Ela pode te ajudando aí, tirando dúvidas, batendo uma bola contigo. E faz assim, cara. Se você quer fazer 15 vendas de 10K, eu acho bem fácil, tá? Se você fizer um select, trabalhando com essa galera que já foi para as imersões, é bem provável que você faça essas 15 vendas aí antes do meio-dia, entendeu? Maravilha. Muito Maravilha. bom. Muito bom mesmo. Mais Obrigado, alguma tá? dúvida? Quer tirar mais alguma dúvida? Tem algo anotado aí? Aqui eu tô tranquilo. Obrigado. Beleza, tá bom. Eu vou ficar por aqui. Ale, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Tá Opa. rodando alguma coisa por aí? Então, eu vim no lugar da Pri, né? Porque ela tá cuidando das coisas lá. Eu achei super legal as sacadas que você deu para ela de dar uma aula, né? No, na quarta agora, dar uma aula no estilo, acho que como você fez Sala o secreta. lançamento, né? A sala secreta. Achei Uhum. topíssimo esse negócio. A gente já preparou um conteúdo brabo lá e vai ser assim bem assim interessante para as mulheres que vão participar. E aí eu só penso o seguinte, faz dar aula, não dá as mentorias ou dá aula depois das mentorias ali, que é o jogo, né, que é o que foi combinado. Porque quando ela der a aula, normalmente essa reunião seria para ela dar aquela demonstration of power assim, dando a mentoria mesmo, né, para uma, para outra, como você faz lá no Elite, né, no Select. Agora, se ela vai entrar com uma aula top ali, bem interessante ali para continuar na transformação, né, continuar trazendo essa mulher para transformação, já para pivotar naquela coisa de bom, agora você percebe que tem isso, né? Que tem a questão de seguir em frente. Esse seguir em frente, o próximo passo pode ser estando conosco aqui, né? E tendo nosso apoio, nosso trabalho, nossa mentoria. Então essa já pivota direto para essa o seguir em frente, né? É, Aí depois disso volta para agora nós vamos abrir para mentoria. O que o normal é você encerrar o papo, né? E, tipo, vai pra compra aí, galera, né? O normal seria isso, né? Mas aí abre para continuar o mentoring ali do dia. Como é que você acha desse negócio? cara, é o seguinte, Como que é isso? o pitch tem alguns segredos, mas o maior segredo do pitch, na minha opinião, é o repeat. Vou explicar então, aplicado ao que você vai fazer. O que que ela vai fazer? Ela entrega o conteúdo power, não pode passar de 40 minutos. Falei isso para ela. A Pri, ela tem uma tendência forte de entregar demais. Se ela entregar demais e os leads saírem da reunião achando que já tem tudo que precisa para poder implementar sozinha, vão dizer não à oferta. Então, aquela história, não, primeiro eu vou implementar isso aqui, depois eu volto aqui para conversar com você, Pri. Estou super grata, deixa eu seguir minha vida e depois a gente fala. Então, o próprio conteúdo pode matar o pitch, então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser um conteúdo que exploda a mente, open mind total, algumas ferramentas práticas para a pessoa sentir que está saindo com alguma coisa na mão, mas não pode entregar muito. Final desse conteúdo, faz o pitch. O pitch completaço, lista de todos os entregáveis, ancoragem de preço, tudo que diz respeito a um pitch completão. Terminou o pitch,
Aí ela abre mentorias. Essas mentorias eu falei para ela que tem que ser express. Você não pode pegar um mentorado e ficar com ele meia hora, senão você mata a sala. Essa mentoria tem que ser meio que escolhida a dedo. Ela pode fazer um pitch de elevador ali por escrito, pedindo para as pessoas preencherem três coisinhas, entendeu? Seu nome, seu nicho, seu maior desafio, por exemplo. Aí ela, no chat, aí ela dá uma olhada rápida e escolhe um nicho que seja bem representativo. É legal fazer esse tipo de pedido, porque a galera começa a falar ali. Aí você começa a ver que tem 4, 5 pessoas de artesanato. Putz, tá legal pegar um nicho de artesanato para um case de artesanato para mentorar. Aí ela pega um ali e entrega uma mentoria rápida, cara, de 10 a 15 minutos. Não pode passar disso. Indo em cima da veia. Terminou a primeira, faz uma segunda. Da mesma maneira. E não pode deixar a pessoa falar demais, porque qual é o problema também dessas mentorias ao vivo que você não sabe com quem você vai mentorar? A pessoa começa a falar da vida inteira, tudo começou quando meu pai conheceu a minha mãe, aí eu nasci, aí ficou uma bosta. Então a Pri é muito jeitosa, mas ela precisa ser cortês, no sentido de cortante, né? Às vezes dizer, cara, vamos avançar aqui. Então me fala aí do desafio da tua empresa. O teu nicho eu já conheço. Então, qual é o maior desafio que você está vivendo agora? Ah, meu desafio é que eu estou com um produto e não está vendendo. Ah, legal. Então, me fala do produto. Como é que você fez a oferta? Então, focar no que interessa. Terminou essa anamnese aí, ela entrega o conteúdo, entrega a mentoria, parte para uma segunda, e depois da segunda mentoria, o repeat. Por isso que eu disse que um dos maiores segredos do pitch é o repeat. A pessoa já entendeu o entregável. Agora ela está pensando se serve para ela. Quando todo mundo que termina de ver um pitch, a objeção que tem dentro do coração e da mente é massa, putz, isso aí é incrível. Realmente isso aí vale a pena, né? Mas será que serve para mim isso aí? Aí, ao assistir às mentorias, essa objeção é quebrada. Que, nossa, essa menina é boa mesmo. Então, não só ela vai entregar isso tudo, como ela realmente está resolvendo o problema da fulaninha agora que ela está mentorando. Então, serve para mim. Aí, ela precisa ouvir um repeat. E o repeat é curto, é o repeat do preço, a condição de pagamento, a escassez que existir de horas, de vagas, não sei qual que vocês vão fazer, entendeu? E dizer o seguinte, ó, quem está precisando ainda tomar a decisão de entrar, o que está te impedindo de entrar? Fala para mim, deixa as pessoas falarem. Ah, é forma de pagamento, é porque meu marido vai me dar o aval ou não. E aí ela vai quebrando aquelas objeções, quebra ali 5 ou 6 e encerra. É outro segredo da sala de controle. Eu chamo isso de efeito coletiva de imprensa presidencial, né? Se você passa ali, como antigamente, né? Lembra daquelas lives do Conrado, 3 horas, 4 horas, aquilo não cabe mais no dia de hoje, mais não, cara. Então, assim, as pessoas realmente querem encontrar a solução em descobrir se cabe no bolso e tomar a decisão, se entra ou se sai. Então, o efeito coletivo de imprensa é quando o presidente vem, ele anuncia o que tem para anunciar, os repórteres fazem perguntas, ele responde 2 ou 3 e vai embora e deixa a galera na pressão. Então, é isso que também tem que ser feito no pitch da sala, porque no dia seguinte é o dia em que as pessoas realmente vão comprar no grupo. Então, beleza, ela já mostrou que sabe um conteúdo, ela já mostrou que sabe resolver os problemas das pessoas nas mentorias, ela já quebrou as objeções principais ali e fecha e vai embora. No dia seguinte, as pessoas precisam dormir com aquele barulho na cabeça. No dia seguinte, quando ela abre o carrinho, aí as vendas acontecem. Esse é o fluxo. Ela tem que seguir esse Massa. fluxo aí. Pegou? Ela tem, Não ela tem esquece, repite. É legal, eu já anotei. Ela tem um problema muito sério, cara, porque, tipo, você falou, o Valente falou, né? Você sabe, né? O Eduardo. Valente, que é a gente, Uhum. né? O Eduardo Valente falou, eu já falei. Ela é muito meiguinha, né? E aí o que que acontece? Na hora do Demonstration of Power, você tem que estar realmente firme, né? Muito tranquila, muito firme na forma de colocar, de se colocar. Não que você vai tratar mal, ou muito pelo contrário, você trata bem, mas você fala de forma séria, né? Ela não gosta de falar de forma séria. Ela, pô, eu não consigo me colocar nessa posição. Mas tem, né? Eles têm essa necessidade.
Ontem ela até chorou por causa disso. Pô, eu não sou tão sério assim, como é que eu faço? Não, pô, você tem que levar do teu jeito, mas tem que ser sério, sim, né? Porque tem que passar a firmeza, né? De quem vai ser sua É, mentora, né? Então, é isso aí. esse é um jogo que eu acredito que é treino, né? Não tem jeito. Se treinar, E fica bom, outra né? coisa, ô Ale, eu já vi a Pri séria, ela consegue ficar séria. Isso é Ela treinável, sim, consegue. Ela, mas ela já tem essa parece habilidade. É que não é só ela natural, lembrar né? durante a apresentação, sobretudo na hora da apresentação do conteúdo, é falar assim, aquele sorriso que ela está sempre no rosto dela, é falar com assertividade e na hora da mentoria, sobretudo na mentoria. A mentoria tem que Sim, ser tem que passar sério. seriedade, né? Pegou? É. É. Aí na hora Só de que ela não interagir, é na hora das palhaça nem boas-vindas, nada, do mas ela. rapó. Não, ela não é. É só que ela é muito meiguinha mesmo. Então, na hora do rapó, do início da reunião, e solta o sorrisão, meiguice total. Na hora de finalizar também. Na hora de uma piadinha ou brincadeira, beleza, ela não precisa ser carrancuda, ela nem tem como ser isso. É só realmente na hora do aconselhamento ela falar de modo mais firme. Aliás, isso é uma palavra muito interessante, tá? Nós estamos na era em que o mentor não dá mais sacada nem insight, não. O mentor dá conselho. Ela precisa ser a conselheira dos negócios Ele. das pessoas que estão ali. Então, você não dá um conselho morrendo de rir, né? É, Entendeu? exatamente. Tanto que o assunto é bem sério, né? O assunto que ela leva é bem significativo mesmo. Então, eu falei para ela, você imagina como você está dando um toque importante para alguém da alguma irmã mesmo, né? Uma pessoa querida que você está dando um toque muito, um toque não, você está dando um conselho importante mesmo, né? Dando a informação como ela tem que chegar e tem que chegar de coração para coração, né? Mas naquela pegada de que a pessoa sinta a importância daquilo, e não simplesmente, né? Você fala muito leve, muito, né? Muito malevolente ali, vai não passa meio desapercebido. Quando você fala sério, fala, ó, isso aqui é importante por causa disso, disso e disso. Você vai ter esse resultado, ou então vai mudar para esse, vai acontecer isso. Então a pessoa tem que sentir firmeza no que você está falando, né? Não pode É, ficar assim, pô, será que ela está falando sério? Não, será? Então não pode ter é dúvida, né? isso Tem que aí. ser incisivo, Ó, tem que entrar fala uma forte. última coisa para ela pensar assim, quando estiver passando o conhecimento, o conselho e tal, o conteúdo, pede para ela ancorar na mente que ela é uma médica dando um diagnóstico de uma doença. Um médico, quando vai dar um Boa. diagnóstico de uma pneumonia, ele não ri. Ele é sério, ele é É. firme, entendeu? É isso. Então, você é uma médica que está dando um diagnóstico de uma doença para sua equipe, sua galera, e ela vai ficar mais no drive. Eu já vi a Pri sabe ser séria. É só ela lembrar direito na hora. Beleza? Olha que curioso, cara, porque o Valente viu esse anúncio aqui, que a gente está fazendo um remarketing para justamente fazer o que é a maior dor de todo mundo, né? Colocar as pessoas no ao vivo para ouvir o pitch, né? Participar Uhum. daquela aula que é a aula principal ao vivo. Aí ela fez uma que tem a ver com o público dela. Posso mostrar para você aqui, Manda. rapidinho? Ó, ela fez isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, se você vai conseguir ver aí, né? Esse negócio aqui, ó. O inimigo sabe que se você não for uma mulher de acabativas, ele vence. Ele quer te paralisar, te distrair daquilo que Deus preparou para você. E se ele colocou algo no seu coração e você não conseguiu terminar, você está dando legalidade para o inimigo. É hora de romper, porque Deus te chamou para mais, para ser uma mulher de acabativa. Então, se você se inscreveu alguma vez em qualquer turma do desafio Desperte-se e por algum motivo você não terminou, deixou de fazer uma tarefa, não deu seu 100%, não teve tempo, não importa. Eu vou liberar gratuitamente para que você faça parte da nova turma do desafio Desperte-se. Vai ser gratuito, basta você comentar aqui. Tô dentro que eu vou te enviar o link. Então, aí você entende como que ela faz, velho? Ela fala sorrindo, mas ela tá falando, pô, o diabo vai te atrapalhar, meu. Sabe? Tipo assim, você vai ficar de fora, você vai ficar mais uma vez de fora.
Você vai deixar a sua vida ser levada. Então, você tem que ser incisivo, né? Ela pega, abre o sorrisão. No começo ela foi mais séria, né? Depois foi sorrindo. Ela pode até, podia, Cara, mas foi melhor, vai levar tua foi alma. melhor do que poderia ter sido, porque se ela fosse falar do diabo rindo, ia ficar estranho, né? Mas assim, ó, você viu que ela tem a pegada séria, ela só precisa se manter nisso. Pegou? Aí E o não é o Valente tempo falou, todo, é só na hora do conselho, que basicamente é a parte mais densa da sala secreta, que é a parte de conhecimento e a mentoria. Mas ela consegue, é Ale. esse o problema, né? Eu vou falar, vou ter que treinar. Eu falei para ela nada. Eu não sei se você fazia isso, Thales. Até era uma curiosidade que eu tinha. Como é que você se prepara para o pitch? O que você fala? Agora eu vou me preparar para o pitch. Você fica mentalizando, você fica estudando, você fica mentalizando como vai ser a reunião, preparando o conteúdo. Como que é o teu jeito de se preparar para aquele pitch que sempre é altíssimo nível? O que você faz para ir para o pitch? Como é que é essa preparação? Você estuda, fala para alguém, fica falando sozinho? Ou como que é a sacada para a gente ver o que a gente pode modelar disso? Eu não sei o quanto que é modelável o meu jeito de me preparar, não. Mas assim, eu passo dias pensando no pitch. Dias, todos os dias, quando eu tenho um pitch importante mais na frente, todo dia eu estou refletindo sobre uma coisa que eu vou fazer no pitch. Um bônus, uma oferta, um argumento. Aí fico me lembrando de bons pits que eu assisti por aí, né, nos palcos. Vou olhar minhas anotações. É uma construção, eu falo do meu jeito, eu não sei se é replicável, mas é uma construção que eu vou me tornando o pitch, entendeu? Quando chega no momento, aí sai, aí flui. É claro que eu faço um scriptzinho, o que eu vou falar primeiro, anoto para não esquecer, mas eu deixo fluir. O pitch é mais importante para mim, né? É o como eu me preparo nos dias anteriores do que simplesmente o modo do roteiro e etc. Quando você tem um conteúdo que é convertido em pitch, é melhor ainda, porque você já vem no drive. Então, por exemplo, lá, fala da sala secreta, lá que a gente faz algumas vezes no mês, né? Alguns meses. Eu tenho aquela preparação da energização antes de começar a transmissão. Eu boto as músicas que elevam o meu estado de espírito, né? O Paulo Vieira chama isso de ativação do estado de recursos, né? Ele chama isso. Eu tenho minhas músicas, eu tenho meus rituais, de bater aqui, aí beleza. Aí eu tô pronto para o conteúdo que termina no pitch. Quando eu chego no pitch, eu já tô com toda aquela energia da transmissão do conteúdo, que eu gosto, né? É minha personalidade, meu traço comportamental, eu sou extrovertido. Então, eu me energizo quando boto para fora. Tem pessoas que vão se drenando, né? A Lia, por exemplo, ela vai ficando com energia mais baixa. Eu vou ficando com energia mais alta. Aí, quando chega no pitch, ele já está mentalizado de dias e o conteúdo já me energizou, aí eu geralmente me saio bem no pitch. Então, essa é minha maneira de fazer. Não sei se é aplicável para todo mundo, mas essa é a minha Eu forma. imaginei isso mesmo, cara. Eu imaginei exatamente isso e é o que eu falo para ela. Você tem que se preparar, tem que treinar. Do mesmo jeito que ela, quando ela prepara as peças, que nem ela vai agora estar na peça lá na igreja, lá, mais uma do final de ano, ela prepara, né? Ela se prepara para aquele momento. Então, eu acredito sim que o pitch não adianta ter só roteiro, né, e falar um conteúdo que você domina. Você tem que se concentrar no como vai passar aquilo, né? Como que vai trazer a mensagem para passar de forma séria, para passar com segurança, né? Eu acho que essa segurança você já traz porque você já está acostumado a fazer de tanto fazer, né? De tanto fazer, você pegou o traquejo já, né? Você já ficou pronto nisso daí, né? Agora eu acredito nisso, tem que treinar, né? Eu vou fazer ela E treinar galera, isso bastante aqui aqui é essa semana. uma coisa que eu acho que é importante todo mundo assim. É a pessoa que mais tem que acreditar no que você está dizendo é você. Tem uma frase, eu não sei se é do Miguel, cara, não sei mais de quem é, mas é muito boa essa frase. Ela é assim: o cliente ele sente uma gota de incerteza num oceano de certeza. Se ele perceber que você tem uma incerteza a respeito do que você está falando, inconscientemente ele já dá um passo para trás ali. Então você tem que acreditar. Hiro vai fazer um pitch de um produto que ele nunca entregou, que é uma mentoria. Hiro, querido, você tem que ser o primeiro comprador. Se precisar emitir um boleto e pagar,
faça. Emita o boleto da sua própria mentoria e pague, para você provar para sua mente que você acredita no que você está vendendo. Porque se você for para um pitch com um certo, meu Deus, será que vale? A galera sente isso, entendeu? Então, é a principal sacada. Você acreditar no produto que você está vendendo com tuas entranhas, entendeu? Ah, mas eu Ah, tenho insegurança se eu vou ser capaz de entregar. Cara, isso aí é um papo para outra hora. Você vendeu, agora você vai entregar, mas agora você está vendendo, agora você não pode duvidar, não. Vamos para perfeito. cima. Isso aí é exatamente a segurança de quem está vendendo o que acredita mesmo. Você tem que acreditar mesmo, senão não vai. E a É isso energia aí. fica ruim, né, se você não sente mesmo isso. Tá certíssimo. Obrigado, Thales. Show. Posso fazer 2 perguntas rápidas? Manda, depois eu vou chamar o Floriano aí. Fala, Eric. Então, pode, Não, não, mas final, faz, final. porque tá dentro do assunto. Depois a gente vai É, mudar o assunto. Uhum. tá. A primeira pergunta é, eu acho que eu tô E desconfortável de vender esse meu produto de R$ 2.000, porque eu acho que ele tinha que estar custando mais. Então, é um pouco invertido do que você acabou de falar pro Hiro, né? E uma outra Uhum. coisa, ainda voltando um pouco no papo da Pri, eu tenho feito o pitch lá por 1h15. Assim, não tem evasão da live, mas eu não tenho conseguido, ou eu quero entregar tanto que eu acabo estendendo um pouco a live. Será que eu volto para os 45, mesmo que não tenha evasão? Eu gosto, tá, Eric, disso. Eu gosto de voltar. Porque, cara, existem algumas coisas contra nós todos. Quando você tem um. Se você está entregando um conteúdo em 1h15, provavelmente você está sendo mais prolixo do que poderia ser. Que a Tá. gente, no ao vivo, a gente é mais prolixo do que, por exemplo, gravando um texto de um roteiro, né? Então tem esse ponto. E a prolixidade agride muito a galera prática, o colérico, por exemplo. Então isso pode ser um indicador. A segunda coisa, quanto mais tempo, maior chance você tem do pessoal se dispersar, abrir uma nova janela e ver outra coisa, etc. Então não é porque a galera tá ali que a Que galera tá tá lá. com você, Sim. né? Não é a mesma coisa. Então você também tem esse risco. A chance de você se atrapalhar porque falou demais também aumenta. Então, você se programar mentalmente e a título de conteúdo para um tempo menor é sempre melhor. Então, você vai entregar em 40, cara, se prepara um conteúdo para 30, porque vai ter uma prolixidade natural ali. Então, isso é um ponto. Eu faria, cara, esse reajuste. E existe realmente uma linha tênue, que não existe uma padrão e uma fórmula, mas é uma linha tênue entre você entregar demais e entregar de menos. Entregar de menos é ruim porque o cara sai achando que perdeu tempo. E Uhum. entregar demais também é ruim porque o cara sai achando que precisa primeiro implementar aquilo para depois comprar o produto que você fez ao pitch. Então é uma linha muito tênue e você vai, cada um de nós vai descobrindo até onde pode ir, entendeu? Uhum. Agora, uma vez que você descobriu, e como é que descobre? Taxa de conversão. Eu testei A, eu testei B, eu testei C, o modelo C foi o que deu mais taxa de conversão. Então, essa é a medida. Aí descobriu, cara, repete, 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 treina de novo. Ah, sabe uma coisa que eu faço muito? Eu geralmente tenho uma boa taxa de conversão na minha sala de controle, mas eu pego aquela que foi 40% e assisto ela. Toda vez que eu vou falar de novo, eu vou lá e assisto ela. Eu levo lá 1 hora assistindo tudo, né? Fiquei 40 minutos de conteúdo, mas o pitch tá da 1 hora. Assisto no 2x, cara, falei isso aqui, eu tenho que me lembrar de falar disso. Então eu fico estudando o modelo que mais deu certo de novo. Aí eu vou lá e geralmente consigo replicar em grande parte o que eu fiz, né? Existem variáveis que você não controla, a energia da sala, o dia como você está se sentindo, essas coisas mudam um pouco. Mas a parte estrutural da coisa eu procuro replicar. O Ale sempre assiste minhas salas secretas, aí ele pode ver. É quase que sempre a mesma coisa, porque eu estou sempre vendo, é para pessoas novas, não é a mesma Uhum. galera que está vendo. Então eu tento replicar o que mais funcionou. E eu tenho chegado nessa conclusão, tá? 40 minutos de Show. conteúdo é o ideal, assim. Tá. Fechou. Ô, Vou Thales, testar hoje posso. e eu penso mais tarde. Perdão, posso só dar uma dica pro Alê, que uma vez eu dei para um aluno da mentoria, que eu acho que vai ser bom para a Pri. Conhecendo a Pri pessoalmente, o que acontece? A Pri é muito mãezona. Eu já falei, inclusive, isso no particular para ela. Ela trata as alunas dela como filhas, como a pessoa acabou de entrar e ela já traz a pessoa como se fosse uma pessoa da família.
não deixa de ser bom, mas eu acho que ela cria um vínculo que a pessoa fica emocionalmente dependente dela. Então a pessoa não dá um passo, mesmo que ela explique muito bem, a pessoa não dá um passo sem ela estar ali falando, não, agora é a hora de você dar um passo, ou agora é a hora de você dar o segundo. Porque ela é essa acolhedora, ela tem essa gentileza que é muito dela mesma, assim. Ela acho que trouxe um pouco isso da mãe dela, da Sandra. Mas uma coisa que funcionou muito bem com uma aluna, eu não lembro o nome, mas depois eu vou lembrar o nome dela, que ela estava com esse problema no pitch, o que que eu sugeri para ela e deu muito certo no final. A gente gravou, tipo, vários pits. Ela passou um dia inteiro gravando vários pits, vários momentos. E ela gravou, tipo, vários momentos da live. Que eu orientei ela a não fazer um pit só. Eu orientei ela a fazer micro pits, tipo, durante o conteúdo, ela foi fazendo micro pits para direcionar e no final fez um pit grande. Então, eu orientei ela a gravar. Tipo, faz vários pits. Vende para você mesmo. Grava, mesmo feia, grava na frente do espelho, grava vários. E depois você se assiste, porque eu acho que a melhor autocrítica é a da gente mesmo depois. Então, já que ela vai fazer um pitch importante, tenta gravar esse pitch antes, várias vezes. Grava o pitch, repete o pitch, grava o pitch de novo, repete o pitch. Porque aí, quando você grava, você se autoavalia. E aí, eu acho que melhor que alguém te dizer onde você está, você se observar. Acho que, de repente, pode ajudar ela a se preparar aí, além dela fazer o script, ela se preparar um pouquinho melhor para o pitch que ela vai fazer na live. Boa, vou falar para Se você pode dar uma treinada com uma audiência experimental, né? Que seja o marido, né? É bom. É bom. Treinar sempre é bom, né? Como é que ela dizem? vai treinar, Treino difícil, jogo fácil. Treino ela vai fácil, treinar, jogo difícil. ela vai treinar o conteúdo já hoje com as próprias alunas, né? Ela vai treinar o conteúdo que ela vai dar, que é bem massa mesmo, Uhum. com as próprias alunas hoje. E vai treinar hoje e tem uma outra turma amanhã. Então ela já vai conseguir treinar o conteúdo com internamente, já fazendo a entrega. E depois aí é só a modulação pro pitch mesmo. A Então, stop. assim, ó, treina hoje, assiste o que ela fez hoje, tem que assistir. Aí no dia amanhã, aí ela já melhora o que foi hoje, porque ela viu a si própria. Pegou? Eric, eram duas perguntas. Qual é a outra? É, o que eu tô me incomodando no meu pitch é o preço, né? Esse meu produto de R$ 2.000, que eu acho que ele devia estar custando 3 ou 4. E aí que, na verdade, é o oposto do Hero, né? Que você falou que a gente tem que acreditar no preço, no produto, pagar o próprio boleto. E às vezes eu tô Uhum. fazendo pitch e eu me sinto mal porque eu tô entregando um produto que vale muito mais de R$ 2.000. Então, onde é que está a coerência de você vender por R$ 2.000, assim? O que é que está te impedindo, então, de colocar o preço quanto você acha que vale? Então, assim, a gente vendia esse produto a 2,5, e aí depois de todo o cenário que aconteceu ano passado, a gente baixou para 2 e não subimos mais, né? Foi uma ação para facilitar a migração dos alunos do produto, de um outro produto que a gente meio que descontinuou para esse. E aí depois a gente Hum. não subiu mais. A gente tem uma ideia aí de subir ele em janeiro, mas fica esbarrado aí um pouco. O Sérgio tem um pouco de receio de subir o produto, acha que não vai vender. Enfim, a gente aqui internamente tem um pouco essa visão diferente de preço, entendeu? Eu sempre quero puxar para cima, ele quer puxar para baixo, e aí fica um pouco complicado. Basicamente é isso. E a gente vende ele a Olha, 2.500 eu sem te problema. confesso, Eric, somos pessoas diferentes, cada um tem suas particularidades, mas eu te confesso que o meu pior lançamento da vida, o que mais flopou, eu estava nessa situação aí. Mas flopou do ponto de eu abortar o lançamento no meio do período, do tempo. Eu vou até dizer o que foi. Eu criei uma versão do Meteórico para operadores. E curiosamente o ticket foi 2.000 também. Curiosamente. E eu fui com raiva para esse lançamento, porque eu disse, cara, isso aqui não vale 2.000. O cara vai aprender o que eu estou ensinando. Em uma operação ou duas, no máximo, ele tira o dinheiro de volta. Mas eu vou porque é para caber no bolso. Durante o lançamento, eu fui ouvindo tanto mimimi que eu abortei a coisa. Dei de graça para quem já tinha sinalizado de compra e dizendo para vocês outros, eu não vou vender essa porcaria, não. Eu fiquei com raiva, assim, dado a frustração das pessoas não entenderem o valor daquilo ali. Então, foi muito ruim para mim. Nunca mais eu fiz isso. Foi o lançamento pior de todos na minha vida. Então, claro, somos pessoas diferentes, talvez você não reaja assim, acho que não,
Mas eu posso te falar, é ruim, cara. É ruim. Quando você acredita que a coisa vale mais, você se sente obrigado ali, por circunstâncias, a vender por menos. Talvez o que te ajude é você dizer para a audiência que é a última vez que você vai vender esse produto por 2.000 e em janeiro ele vai custar 4, 5, o valor que você acredita que vale. Então, acho que psicologicamente isso possa te ajudar a entrar com a energia certa. Pessoal, essa aqui é a minha última vez que eu vender a R$ 2.000. Tipo assim, digamos que o carrinho fecha na segunda. Na terça-feira, esse produto já começa a valer 5.000. Entra na minha página. Você tira a teima, você dá um refresh na minha página às 23h59 da segunda-feira. Você vai ver que esse produto vai para 5. Aí, cara, você vai com a energia do aproveita que tá acabando. Aí pode transformar a limonada num limão. O limão numa limonada. Pegou? Show, Uma obrigado. dica. Pensa aí. E Ô, conversa com o Thales, sócio, cara. Eu entendo o que é isso que você tá passando aí. só Tá? posso fazer um comentário rápido aqui pro Eric? Vai lá, Arley. Cara, você você está numa situação que eu aproveitaria para realmente entrar no personagem, né? Naquela ideia que foi falada anterior. Você tem que acreditar no que você está vendendo. Dizem que quando você faz uma oferta, principalmente uma oferta de Black Friday, alguma coisa assim, você tem que se sentir desconfortável de fazer essa oferta. E é o que você está sentindo agora. Então, você vai vender bastante se você mostrar que está desconfortável com essa oferta. Na hora que você estiver falando, cara, eu tô com raiva de fazer. Não é minha mulher, não é ninguém, não. Eu tô com raiva, não era esse preço que eu queria, tá? Então, aproveita, porque não vai ter mais. Então, acho que você pode aproveitar esse sentimento, né, de desconforto e passar isso mesmo para a pessoa. Vai passar muita verdade, eu acredito que pode ajudar a pessoa a acreditar realmente que só vai ser essa vez e nunca mais. E aí, Show. de repente, vende bastante, né? É uma boa. É, Quem eu sabe tenho até live hoje, falar eu com a tenho live hoje, autorização do. eu tenho live hoje, vou aplicar tudo isso que estão trazendo aqui. Depois tu conta como é que foi, né? Pode E deixar. se tiver autorização do Sérgio, do sócio, fala. Ó, inclusive eu tô fazendo esse preço só porque meu sócio quer. É demais, não É sei. verdade. Mas a gente Então, combinou que é a última vez, entendeu? Algo assim, é a né? verdade, é a É verdade. a verdade, cara. A A verdade verdade Mostrar vende, vende. né? isso. A É verdade aquela vende. gota, não vai ter nenhuma gota de mentira no oceano de verdade. De verdades. É isso É, aí. muito bom. Show demais. Valeu demais essa manhã. Obrigado. Vamos pra cima, bom demais. Fala, Floriano. E aí, cara, E como é aí, que tá? Thales, O tudo lançamento tá certo? caminhando? Então, hoje vai ser a primeira aula. A gente vai fazer o carrinho de venda de abrir semana que vem. Mas eu tô com umas dúvidas na primeira aula. Qual que seria o foco da primeira aula? Como que eu faço normalmente? Eu foco muito no benefício, falo qual que é a trajetória, me apresento, coloco que é possível ele alcançar aquilo porque eu alcancei, coloco os pontos em comum ali que provavelmente eu tenho com a audiência e em seguida eu começo a dar conteúdo. Só que qual que é o ponto? Eu vou vender um curso de educação financeira, que é para o cara se organizar. Tem duas grandes dificuldades, um grau de energia necessário para você se dedicar para conseguir alcançar diferentes. Primeiro, você tem o conhecimento, que na minha concepção é um grau de energia muito baixo para você aprender. Basicamente, você tem que economizar, começar a mapear os seus gastos. Onde vem o maior gasto de energia? É você ter o hábito de fazer aquilo, de você saber onde você está gastando, de você ter a diligência ali, de tomar boas decisões, de você conseguir ter um dinheiro reservado de reserva de emergência e controlar os seus desejos e não consumir aquele dinheiro fora do momento que deve ser consumido. E então tem esses dois pontos. Como eu vou dar 3 aulas, que basicamente a primeira eu vou falar em como gerenciar, que é basicamente o cara começar a ter noção do que ele gasta. Segunda, como poupar, que é ele começar a traçar metas e ter um objetivo de onde chegar. E o terceiro, investir, onde ele vai colocar o dinheiro que ele conseguir economizar, onde ele vai colocar a reserva de emergência, como ele vai lidar com isso. Mas me parece que com o conteúdo das aulas, o cara vai conseguir dar o primeiro passo. A primeira parte ali, se ele tiver um pouquinho de dedicação, com conhecimento das aulas, mais uma pesquisinha na internet, ele vai conseguir organizar as finanças e seguir. E aí eu não sei se isso pode tirar um pouco o punch do curso, que vai ser até um curso barato, vai ser ali R$ 479 para ter um ano de aplicativo, que é de gestão, como eu tinha te falado, mais o curso elaborando, dando todo
é um arcabouço. E eu estava até batendo isso com o meu sócio, que está até aqui também. A gente estava até batendo o que vai ter no curso, o que vai ter no curso gratuito, nas aulas gratuitas. E realmente no curso, você vai ter muito mais estruturado, vai ser muito mais fácil. Você vai ter alguns métodos ali que você consegue aplicar para ser mais eficiente. Só que, sendo sincero, ele consegue aplicar com as aulas. Com dedicação em as aulas, ele vai conseguir aplicar. Só a parte de investimento que não. E até uma parte que eu vou tentar puxar mais no pitch cara, que você vai aprender a estruturar seu investimento, que você vai trabalhar muito, aí você vai lá e erra, e isso vai te prejudicar em 10 anos, 5 anos, para você alcançar seu objetivo. E aí, é esse ponto que eu estou querendo ver se eu diminuo o conteúdo ou coloco mais mindset na questão de, por exemplo, eu estava apresentando a aula pro meu sócio, e aí um dos pontos é reserva de emergência. E aí, para focar no valor da reserva de emergência, a gente vai dar alguns exemplos, e aí tem várias, que eu nem sabia até que ele mostrou, tem vários, no Reclame Aqui, se você coloca lá no Nubank, tem várias pessoas, na pandemia eu não consegui pagar R$ 700 e hoje eu devo 150 mil. Eu não consegui pagar R$ 2.000 e hoje eu estou devendo 80 mil. E aí eu vou mostrar a importância da reserva de emergência, que é a diferença de você pagar R$ 700 e ficar devendo 150 mil. Só que nessa mesma sequência, eu vou mostrar para o cara quantos meses, por exemplo, que ele precisa ter de reserva de emergência e como que ele vai chegar nesse número, tipo, como que ele vai chegar nesse ponto. Eu não sei se eu tiro isso, mas eu acho que é um conteúdo legal, fica bem, bem dinâmico. Ou é esse meu ponto, essa minha dúvida, assim, como equilibrar aí a entrega e quão de mindset e medo eu tenho que colocar na aula. Porque, tipo, na minha primeira experiência que eu tive de lançamento, uma coisa que eu percebi é que a galera gostou muito da aula, teve muito elogio, só que a galera só citava o mindset. Eu coloquei um puta conteúdo e a galera cagou pro conteúdo. Que eu tive um puta trabalho para elaborar de uma forma entendível, porque o primeiro lançamento foi de investimento, então tinha uma estrutura para você entender como que funcionava a rentabilidade, e a galera só focou no mindset. Era tudo mindset. E eu acho isso bizarro, assim, porque quando eu vou consumir conteúdo, é legal o mindset, mas eu foco muito na qualidade da entrega, assim. O que você tem de me aconselhar aí? Tem 1 milhão, tem muita coisa. Anotei, cara, que tem muita coisa aqui legal para comentar, ó. Vou dar a sequência. Eu entendi que o cara, com aquele conteúdo que você vai entregar, mas com uma forte dose de energia de aplicação, conquista muita coisa. Eu anotei um ponto aqui. Cuidado com o fomento dessa parte de que ele vai ter que colocar muita energia para dar certo. A hora de falar isso não é não é no pitch, não é na entrega, no seed, não é na construção do desejo de compra, não. Porque isso constrói uma objeção fortíssima nas pessoas. Fica atento a isso. Então, sim, você tem que dizer, tipo assim, não adianta nada você saber o conteúdo se você não vai focar a sua energia em aplicar. Beleza. Mas se você fomentar muito isso, que olha, você vai precisar dedicar 4 horas por dia e tal, e estudar tal coisa. Se a pessoa entender que ela tem que demandar muita energia, isso enfraquece brutalmente o desejo de compra. Cuidado Mas com então, isso. eu acho que ela tem que dedicar mais energia se ela não entrar no curso, que ela não vai ter o aplicativo, não vai ter as funcionalidades. Então, tipo, um ponto que eu quero colocar é que, tipo, sozinho você talvez consiga, mas você vai ter que dedicar muita energia. Comigo você vai dedicar menos energia, você vai precisar gastar menos horas, você vai ter um Pronto, caminho mais é isso trilhado. aí. Esse é o ponto, tá? Beleza. Então tá check. Ok, esse ponto. Outra coisa que eu anotei é o seguinte: para cada ponto do conteúdo, ou da sacada, do que você vai ensinar ali, um case. Adorei. Você falou do Reclame Aqui, lá da Nubank. Então, quando você fala de reserva de energia, de emergência, o case do como não fazer, do problema que pode acontecer pelo fato de não fazer aquilo, ou qual é o benefício de fazer em fazer aquilo, aí mostra o resultado de um aluno. Então, para cada ponto, um case. Anota essa, tá? Para cada Tá. ponto que eu vou abordar um case. Quando eu vou, por exemplo, fazer o seeding do meteórico, aí eu estou falando o seguinte: no período de empilhamento do lead, você vai fazer tráfego orgânico, tal, 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 tal. Inclusive, a Vanessa de Oliveira, com uma live, coloca, forma 20 grupos. Aí eu falo um pouco daquilo, entendeu? Então, para cada ponto, um case. Para cada ponto, um case. Isso é importante. Ancorar o aplicativo, porque as pessoas têm que entender que, mesmo tendo o conhecimento, sem o aplicativo não vão conseguir o resultado tão rápido quanto poderiam. E Então, o aplicativo tem que estar desde a primeira aula, não é fazendo o pitch dele,
mas é mostrando ele, dizendo que com ele é mais fácil, que o aluno X, o aluno tal, os alunos tal, conseguiram o resultado porque usaram ele. Vai espalhando o aplicativo no meio do E conteúdo. quando eu falo do aplicativo, esse é um ponto também. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, deixa eu até compartilhar a tela aqui rapidamente, que eu coloquei vários slides do aplicativo, ó. Estão conseguindo ver minha tela? Tô. Aí, por exemplo, aqui tem a parte que... Aqui eu dou meio que... A parte de cima aqui, eu meio que falo, pô, de mim, como foi minha história, que eu não nasci rico. Aí eu mostro até meu patrimônio em 2023, para meio que ancorar, que eu consegui chegar lá. E aí eu mostro como Uhum. que... E aí esse é meio que o método, o nome da semana é como gerenciar, poupar e investir. Aqui eu vou falar como você vai conseguir esse objetivo gerenciando, poupando e investindo. Isso. Então, E aí eu reforço que a aula vai mudar a vida da pessoa. E aí eu faço um quiz, até fiz esse quiz aqui que a pessoa responde, no final dá um saldo de pontos. E aí nos pontos eu Uhum. qualifico ela, se ela é uma pessoa próspera, consciente, amadora ou juvenil. E aí eu vou no Legal. ponto que eu vou colocar e tipo, e nessa aula você vai conseguir reduzir 10 pontos. É possível que você consiga reduzir até 10 pontos nessa aula se você fizer tudo que eu vou te mostrar aqui. Ou seja, ele já consegue começar a aplicar. E aí eu mostro aqui questão de matematicamente não vai ter dinheiro para todo mundo no INSS, que é uma das perguntas ali do quiz. Uhum. E aí eu entro aqui que é o punch, sabe? Aqui a diferença. Ali tava mindset, tava interessante, foi até o ponto que o meu sócio falou. Cara, tava interessante quando você vira a mão, começa a não ficar tão legal, e aí até eu coloquei algumas coisas que eu vou adicionar, tá? Não é sobre quanto você gasta, dá aqueles exemplos, não é quanto, vou colocar, por exemplo, da galera do BBB, loteria, que ganha muito dinheiro e fica pobre, para mostrar a relevância. Cara, não adianta, não é quanto você ganha, quanto você gasta, ponto final. Você ganhar 100 mil, gastar 150, você vai ficar pobre, você ganhar 1.500 e gastar 1.000, você vai ficar rico, pronto. E aí eu vou dar esse exemplo, e aqui eu começo a usar até os prints do meu aplicativo, do aplicativo da minha conta. E assim, por exemplo, vamos supor que em outubro eu queria economizar, eu vou abrir o aplicativo, vou ver onde eu mais gasto, por exemplo, 50% do meu gasto vem de alimentação. Então, vou abrir alimentação, onde que está gastando? Eu tenho uma categoria ali que é vivendo, que é basicamente quando eu compro experiências. Eu vou numa experiência gastronômica. Ou seja, é onde eu consigo cortar o meu gasto de forma muito rápida, sem nenhum tipo de dor. Não vou perder qualidade de vida, vou perder luxo. E aí, a pergunta é, como eu preciso mais falar do aplicativo? Porque aí eu também fiz uma sequência de slide onde eu mostro as categorias que ele vai poder criar, tanto na planilha, que eu dou uma sugestão que ele pode usar a planilha do aplicativo. Uhum. E aí, papel, eu falo que não, aplicativo. E aí, aqui eu falo que eu usei aplicativo, essa aqui é uma coisa de 2015, como que eu usava. Depois fui para um aplicativo que depois eu perdi o celular, nem lembro o que aconteceu, mas eu perdi todos os meus dados, eu fiquei puto, voltei para a planilha. E hoje eu uso o meu próprio aplicativo que a gente desenvolveu, que é o Saldo Positivo, que é muito mais tranquilo. Aí eu vou fazer um desafio para ele, que é, cara, se você realmente está comprometido e quer alcançar, comece a registrar seus gastos até quinta-feira. Ou seja, você vai registrar seus gastos nos próximos 4 dias no aplicativo. Você vai fazer a conta e eu também vou dar para ele algumas funcionalidades do Premium de forma gratuita. Que a grande funcionalidade do Premium é o Open Finance, que eu não vou dar. Mas ele vai poder colocar mais conta, mais cartão para tornar ainda mais funcional o aplicativo. Vou fazer esse desafio e aqui eu faço um guia de como que ele vai adicionar. Aí eu não sei se eu deixo isso aqui, que vai ser muitas telas, por exemplo, você vai aqui, vou mostrar para você, olha como que é fácil. Você vai colocar aqui... Não. Já está passando o ponto. Passou, né? Sobretudo para a primeira aula, certo? O objetivo é mostrar que existe uma ou duas grandes funcionalidades, mas sem precisar dizer ponto a ponto. Você clica aqui, abre aqui, não precisa. Deixa a pessoa explorar o próprio aplicativo. E aqui um parênteses, eu preciso fazer uma pergunta dentro do parênteses. A pessoa já pode baixar o aplicativo e usar algum tipo de trial, né? Já. Então, essa é a Pronto. ideia. Tipo, hoje você já consegue Isso. baixar e usar um trial. Aí, quem tiver inscrito na semana, vai entrar num site que eu vou mostrar. Ele vai colocar o mesmo e-mail que ele cadastrar no aplicativo, ele vai ganhar novas funcionalidades. Quem baixa hoje só consegue adicionar uma conta e um cartão. Quem colocar o e-mail e se cadastrar, ele vai conseguir adicionar 3 contas e 3 cartões. Só que não vai ter acesso ao Open Finance. Tá, não explica muito disso não, só mostra, na primeira aula não, só mostra o aplicativo, recomenda que baixem, você pode usar um trial e tal. E aí uma coisa que eu tinha anotado aqui, toda sequência de aulas precisa semear a antecipação da próxima aula. Antecipação da próxima aula. Esse assunto aqui a gente está vendo agora, mas na próxima aula a gente vai aprofundar. Então, o aplicativo pode ser um desses. Então, baixa esse aplicativo, vai manuseando, já usa isso aqui. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais esse ponto. Entendeu? Entendi. Então, usa também o aplicativo como seeding, certo? Entendi. Isso é importante. Eu acho que já passou do ponto.
Não vai na telinha, telinha por telinha, não, porque o cara não tá com o aplicativo aberto. O cara, Uhum. mesmo que você fale, vai ficar a gravação da aula. A Entendi. maioria esmagadora não assiste a gravação. Quem assiste a gravação é quem não veio no ao vivo, tá? Mas Sim. quem assistiu não assiste gravação, não. Então é meio que você vai perder tempo aí sem muita utilidade. Mas é legal, assim. Fora isso, eu achei até então tá muito bom, tá? E aí, então, talvez a passant que eu posso falar, tipo assim, bem por cima, é isso aqui. E Hum. depois que você começar a utilizar, você pode até utilizar o Open Finance, que você consegue Uhum. automatizar. Mas isso é uma fase futura, eu vou falar na próxima aula. Eu dou esse pulo que você Isso, a gente falou. fala disso na Boa, próxima aula. boa. Beleza. Aí, boa. E agora vamos para a prática. Aí eu dou um exemplo prático aqui. Quero cortar um gasto. No aplicativo você consegue categorizar por essencial e não essencial. Quero cortar um gasto. Eu já sei quanto eu consigo cortar sem grandes danos, sem perder qualidade de vida, que é 18%, que é basicamente o que não é essencial na minha vida. Ou seja, perdi o emprego, quanto que eu preciso cortar, é isso aqui. Simples, fácil, eu já sei exatamente o número e aonde cada gasto, o que foi. Ou seja, é rápido. No momento que você está com dor de ser demitido, você não vai precisar gastar mais tempo. E aí, depois disso, eu vou para a reserva de emergência. Aí, aqui eu vou colocar os exemplos lá de juros abusivos, de buraco negro, a imposição de reserva de emergência. Aí, aqui, por exemplo, eu vou colocar o gráfico, vou mostrar o que pode acontecer e por que você precisa usar. E aqui eu já começo a aplicar de novo aquele negócio do essencial e não essencial. E esse número que você vai utilizar agora, que é basicamente a pergunta que você vai me fazer. Quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Basicamente, você tem que ter de 3 a 12 meses, dependendo de quem você é. Aí que eu coloco, concursado e Uhum. CLT de grandes empresas, muito tempo vou explicar. Você pode ter 3 Uhum. meses. Se for empreendedor, vendedor de comissão, freela, PJ, toma 6 meses. E se você for um cara que vive de turismo, que é muito exponencial, que você tem um grande pico de receita e depois você passa um ano sem receber nada, você tem que ter 12 meses. E 90% das pessoas estão nessa faixa aqui. Então, se você estiver ali, você vai conseguir identificar muito fácil. E, obviamente, você pode estar no meio do caminho. Você pode ter 4 ou 5 meses. Então, você pode ser um CLT, mas você não é do Itaú, você tem um banco menor. E aí tem mais risco. Floriano, muito bom isso aí, cara. Nunca vi ninguém falar. Muito bom, muito bom. Acrescenta em 12 meses ali o corretor de imóveis. É uma boa mesmo. Boa. Vou Muito bom colocar. isso aí, cara, porque todo mundo fala de colchão e ninguém classifica pelo tipo de pessoa que você é. Muito legal essa abordagem. Gostei. Então, e aí eu dou essa, aí eu falo, Boa. aí como que você vai descobrir? Cara, você vai pegar o seu essencial, que está no aplicativo, e você vai fazer, que é 3 mil, um exemplo, você vai fazer vezes 3, por exemplo, você é um CLT de 10 anos do Itaú. O Itaú vai te demitir e vai te pagar, não existe risco. Mas se você for de uma vendinha na Uhum. frente da tua casa, talvez o cara quebrou, o cara se deu mal, o cara morreu, você não vai receber, então você tem que ficar mais perto dos 6 meses. 3, Boa. você vai ter uma reserva necessária aí, seria o ideal você ter 9 meses. Onde guarda a reserva? E aí isso eu vou te dar na terceira aula. Eu já faço antecipação também. E Boa. aí, mas isso aqui é suficiente de conteúdo, mais conteúdo, menos, mais mindset, que basicamente esse aqui é o resumo da aula. Olha só, é mais do que suficiente, porque tem muita coisa aí que. Primeiro, olha a quantidade de slides: 103. É pra cacete, entendeu? Uhum. Muita coisa. Então, por mais que você seja um cara muito objetivo e nada prolixo, parabéns por isso, inclusive. Mesmo assim, cara, é conteúdo demais para você passar correndo. Então, quando você reduzir aquela parte lá do aplicativo, já vai dar uma emagrecidazinha, mas de Sim. repente você pode colocar um item, o último item, para a próxima aula, É porque aqui ou ainda tem que reduzir um pouquinho o número adicionar de slides. a questão É do muita coisa. aplicativo. Eu tenho que adicionar a questão do bônus do aplicativo, que o cara vai ganhar, que eu tô dando. Como ideia aqui? Hum, A minha ideia é que o cara que realmente não tem a condição, cara, tô ferrado, sou boia fria, tô fudido. Ele vai conseguir. Se hum, ele tiver força de vontade, ele vai conseguir. Vou dar até mais funcionalidade do aplicativo para ele realmente conseguir colocar as contas e estruturar. hum. Mas eu não quero que também o cara consiga fazer de uma facilidade. Porque tipo, qual que é o grande ponto, por exemplo, do aplicativo, que é a melhor parte de todas? É isso aqui. É o Open Finance. É você não ter o trabalho Sei. para categorizar. Você vai puxar, a AI vai categorizar para você, você não vai fazer nada. Você só vai depois abrir e olhar o número. É por isso que essa parte aí precisa de um tempo melhor para ser explicado. E Uhum, eu não sei se na primeira aula, que já tem muita coisa, vai ser o melhor momento para você falar. entendi. Talvez Porque jogar isso para a aqui segunda aula. joga para a segunda aula, resume um pouquinho o conteúdo da segunda aula, porque a galera já vai estar com o aplicativo baixado, vai ter dúvidas, vai precisar de mais explicação. Então é a hora de você ancorar o Open Finance na segunda aula. E na Entendi. terceira aí é pitch.
Você lembra que nós falamos da importância do Open Finance na segunda aula, na aula anterior? Então, isso aqui é a grande cereja do bolo, porque vai te fazer economizar energia, tempo, cabeça e tal. Entendeu? O aplicativo vai fazer por você, aí vem a oferta. Entendeu? Então, eu acho que Entendi. tem que ter mais espaço para explicar da importância dele na segunda aula e depois um bom espaço para fazer o pitch dele na terceira aula. Tá? Entendi. Que No é, geral, assim, o conteúdo está muito relevante, tá? Respondendo também a pergunta, assim, no sentido de eu estou entregando muito, o cara vai fazer sozinho? Eu acho que não. Eu acho que está bem esclarecedor, não tem linguiça, que é uma coisa que me incomoda demais nos CPLs 1. É só linguiça, 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 linguiça. O cara dá um carocinho de conteúdo e vai para o CPL 2. É por isso que é um dos motivos, isso explica um dos motivos pelos quais tanta gente não comparece no CPL 2. O cara acha que vai ser mais linguiça do primeiro. Então você está entregando um conteúdo sólido no primeiro, eu gosto disso. Só toma cuidado para não ficar muito extenso, tá? Entendi. Ó, deixa eu fazer um comentário também sobre mindset e conteúdo, né? Cara, as duas coisas têm o seu papel mesmo, não tem como eliminar um nem o outro. Mesmo que a galera tenha reagido mais ao conteúdo de mindset nos anteriores, não desconsidere que o conteúdo é tão importante quanto. Por quê, cara? Porque o conteúdo é pouco comentável mesmo. Porque ele não é open mind. O que mais registra na nossa mente é o open mind. Cara, você viu aquele negócio que foi falado lá no Elite. Geralmente não é o parafuso que você se não apertar. É aquela frase open mind que marca mais. Então, o open mind serve para transformar o conteúdo em viral, boca a boca, o memorável. Mas o conteúdo raiz, ele serve para dizer, cara, eu não perdi meu tempo. O cara realmente sabe. É com esse cara que eu quero aprender, porque eu entendi que ele sabe por aquilo que ele me mostrou de conhecimento, não é pelos open mind, entendeu? Então as pessoas estão Entendi. seguindo você para resolver uma dor real, cara, não é fumaça. As pessoas estão devendo, as pessoas estão deixando de ganhar dinheiro, as pessoas não sabem investir e querem aprender. Então tem dores concretas, né? É diferente daquela coisa mais de E ajuste colocar, mental, né? porque tipo, no meu cálculo aqui deve estar uns 20% a 30% da aula, que é o Uhum. aspiracional, que é o início aqui que eu falo das viagens, que eu comento, pô, que eu consigo viajar depois de ter independência financeira e tudo mais, mas depois eu não coloco muito isso. E o viagem é o grande benefício. Viagem, que eu quero dizer, tipo assim, você realizar seu sonho. Aham. Termina com isso também. Tu começa com isso e termina com isso. Entendi? Tipo assim, e se depois você fizer isso aqui, você vai estar estruturado para você conseguir realizar seus sonhos. É, Meio que isso, você pode entendi. fazer duas coisas. Você divide um pouco do que você falou no começo e deixa um pouquinho para o final, ou você só repete mesmo. Porque tem gente que chega depois, então tá normal. Mas é legal falar da aspiração no fim. A aspiração Entendi. motiva o cara a voltar. Tem três coisas que motivam o cara a voltar, tá? O conteúdo inacabado, são as antecipações que você faz. A qualidade do primeiro conteúdo, porque, pô, o cara é bom, eu vou voltar. E a Uhum. terceira coisa é a inspiração mesmo. Eu quero realmente chegar no que o cara está dizendo que é possível. Então, Entendi. e essa lógica também pode levar para a segunda aula. Essa mesma lógica. E agora uma pergunta aí que todo mundo pode opinar aí. O que que vocês acham que conecta mais? Porque, tipo, por exemplo, nessa parte aqui, eu coloco 3 fases da minha vida. A fase que eu era criança, nasci com meus pais e tal, eu coloco aqui até uma coisa corrigida pelo IPCA, pela inflação, para ter noção de onde eu vim de forma numérica. Ou seja, pô, era uma família de 3 pessoas, com uma renda de R$ 2.600, que atualmente, corrigido pela inflação, dia 1º de 2023 até 2016, daria 4.345, e a gente tinha casa própria. Ou seja, aí você sabe de Uhum. onde eu vim. Você pode ver se eu fui para cima ou para baixo em relação a você, mas sabe exatamente. Vocês acham que eu posso colocar mais algum... E aí aqui no meio eu coloco eu trabalhando. Quando eu estava na faculdade eu vendia pão de fruta. Mas, por exemplo, eu já vendi abacaxi na rua também. Ou depois disso aqui eu posso explorar mais, por exemplo, viagem. Esse ano, por exemplo, eu viajei para 13 países. Eu posso pegar e colocar. E também eu tenho um ponto aqui que eu coloco que é ancoragem. Que, por exemplo, aqui, tipo, em 2022 eu conhecia um país, que era o Brasil, e em 2024 eu conheço 24 países. E basicamente, nesse meio tempo, foi o momento que eu decidi começar a usufruir de tudo que eu plantei. Você tem alguma ideia de como eu posso conectar mais com o cara, ou jogar mais esse benefício? Porque o que eu acho que vai motivar o cara, assim, caraca, o cara saiu de uma renda familiar de 3 mil e pouco, para conseguir viajar em 2 anos, 24 países, viajar o mundo. Eu acho que é um sonho aspiracional para muita gente.
Não sei. Não, eu acho que tá ótimo, tá na dose. Eu só separaria os slides ali. Volta lá no primeiro. Aí. Quando você falar da sua origem, aparece só o menininho. Entendi. Quando você Tirar falar da isso fase aqui. intermediária, só a intermediária. Então, mas E eu quando você tiro esse primeiro slide porque eu penso assim que dá, tipo assim, caraca, como que ele saiu disso para isso? Porque esse aqui também, Aí eu você posso talvez colocar uma foto da Torre Eiffel, mostra né? ele mais na frente. Mostra ele, você apresenta a Entendi. fase um, só a fase um, só a fase 2, só a fase 3 e depois a evolução da fase um à fase 3. Deixa esse slide para depois da 3. Entendi. Gente, de onde eu vim e onde eu cheguei. Com isso que eu fiz, eu preparei esse conteúdo que eu vou entregar para vocês. Pronto. Entendi. É a transição para o conteúdo, para o cara ver a jornada toda. Entendi. Porque isso confunde. Quando você está explicando sobre o menininho, já está aparecendo o cara de sucesso lá no fim. Então é como você começar o filme já contando o final dele. Entendi, justo. Faz sentido, entendi. Não, Entendeu? perfeito. Não Posso dar sei se dois dá tempo pitacos também, aqui? Floriano. Oi, pode falar. Só vou terminar aqui antes. Não Fala. sei se dá tempo, mas tem alguns slides que estão meio feinhos, assim. Se der tempo, eu colocar na mão de um design para dar uma melhorada. Tá bom, Isso também ajuda, tá? Mostra qualidade de produto. Pode falar, Arley. perfeito. Floriano, cara, eu não me preocuparia muito naquele primeiro ponto que você falou sobre a quantidade de conteúdo e tudo isso. Eu concordo 100% com o Thales. Você faz o que ele falou, porque eu acho que vai ficar muito melhor a dinâmica da primeira aula. Mas Uhum. eu vi que você se preocupou muito com a pessoa achar que pode fazer sozinha e por isso não querer a ajuda ou comprar e tudo mais. Cara, não se preocupa com isso, porque o fato da pessoa já estar na sua aula, ela vai ver que não consegue fazer sozinha, porque você está muito dentro do conteúdo, sabe? Então, para você é fácil, para ela não. Muita coisa que você vai falar aí, muita coisa. Não importa se é aspiracional, se é técnica, vai ser novidade para essa pessoa, porque ela está com um problema. Então, ela está buscando solução. E ela sabe que se ela tentar fazer sozinha, não vai conseguir. Pode ser que uma pessoa consiga fazer um autodidata da vida, mas a maioria não vai querer. Então, cara, tira isso da sua cabeça. Não se preocupa da pessoa conseguir fazer sozinha com o seu conteúdo da aula do CPL 1, 2 e 3. É muito raro isso. É raro mesmo. E sobre a questão do teu sonho, cara, eu acho que você deve mostrar que você conseguiu realizar o seu sonho. Mas nesse momento você deve perguntar para as pessoas qual é o sonho delas, para elas pensarem, porque nem todo mundo que está querendo organizar a vida financeira está querendo viajar. A não ser que você tenha feito uma pesquisa de persona e a maioria tem esse estilo de vida. Porque muita gente quer organizar a vida financeira para comprar uma casa, tem gente que tem família e quer, no caso, pagar dívida, ou então, de repente, quitar o carro. Enfim, cada pessoa tem um sonho. Então, se você ancorar muito com a ideia de viajar ao mundo como um padrão de realização de sonho que as pessoas querem, eu acho que não vai conectar. E aí eu perguntaria, ou então faria uma dinâmica ali, bem rápida. Uhum. Esse foi o meu, mas qual é o seu? Qual é o tamanho do seu sonho que você pode realizar? Essas viagens que eu fiz, eu gastei ou investi, no caso eu gastei, né, tanto. Quanto que qual sonho você realizaria gastando o que eu gastei conhecendo esses 24 países? Seria comprar a casa, seria ajudar sua mãe, sua família, enfim. Para a pessoa pensar no sonho dela e não você achar que ela vai ter esse sonho, entendeu? De viajar ao mundo. Entendi. Não, é um bom comentário, obrigado. Perfeito. Beleza. Fechou, Floriano? Fechou. Brigadão aí, brigadão todo mundo. Deixa eu te dizer mais só uma coisa. Se você tiver a fim de experimentar uma novidade, uma coisa nova que ninguém fez ainda, mas que eu acho que teoricamente pode dar muito bom. No finalzinho da aula, quando você estiver terminando, você pode abrir o grupo e dizer, galera, se você gostou da aula, vai lá no grupo e faz um comentário. O que você achou da aula? Aí deixa lá uma meia horinha só a galera elogiando e fecha. Isso vai ajudar a galera vindo dois. Quem não veio na aula, vai ver uma prova social da primeira. Isso é Se bom, tu hein? conseguir, faz isso. Depois conta como é que foi. Isso é Eu bom, acho que isso isso é bom. vai aumentar o comparecimento da segunda. Fechou? Boa. Perfeito. Beleza? Muito obrigado. O Oi, quê, Fernando? Sil? Cortou. Para a gente poder entrar, os links. Eu te mandei até mensagem lá para te lembrar. Ah, tá. Isso, Vou para a gente poder acompanhar. Falando de você, o seu. mandar aqui agora. Tudo bem. Léo, alguma pergunta, Léo? Está aí com a gente? Leonardo? O Léo é meu sócio, acho que ele veio só para assistir, mas se ele quiser fazer alguma pergunta. Ah, ele tá só vendo, né? Tá bom, tá junto contigo. Tá bom. Então, gente, vamos finalizar aqui. Foi muito boa o plantão de hoje. Amanhã tem de novo.
E, ó, se tiver dúvidas que apareceram depois da primeira, bora. Até amanhã tem quarta e quinta, é o dia todo aberto. Tá bom? Perfeito, muito bom. Valeu, obrigadão, Thales. Obrigadão, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Valeu, tchau. Tchau.